Então, Perfeito. como o Jadson disse, né? Você, Carlos, já tem praticamente, né, uma década que estuda o tomismo. Sim, exatamente. E a gente queria, né, primeiramente te perguntar como para a pessoa que provavelmente está nos escutando aí, que também está nesse começo, né? Então a gente gostaria de que você desse dicas para as pessoas que estão começando. Dicas que são muitas vezes discutidas, como por exemplo as ordens das disciplinas, bases Sim, as necessárias bases para entender as teóricas. primeiras obras de Tomás, as bases teóricas, a importância do latim, as obras principais, né, para se iniciar o estudo, os comentadores, etc. Bom, vamos por partes. Então, eu conheci Santo Tomás em 2010, através de um presente do meu avô. Na época eu tinha 13 anos e ele me presenteou com uma obra de um sacerdote católico chamado Luiz Firasini. O nome da obra era Deus Existe. E a obra em si buscava desenvolver as 5 vias de Santo Tomás. E foi a partir dela que eu acabei conhecendo esse autor e acabei me apaixonando também. E desde então foi como uma espécie de amor à primeira vista. E sobre dicas para quem está começando a ordem das disciplinas, as bases teóricas, assim, a ordem das disciplinas não é senão uma espécie de ordem natural do conhecimento. Não é não mais que a ordem pelo qual o intelecto tende ao discorrer com os conceitos na composição, na disjunção, que fazem parte do conhecimento discursivo humano, né? Nós vamos sempre do mais claro e mais evidente para o que é mais obscuro ou o que é menos evidente. E a ordem das disciplinas segue basicamente esse caminho, né? O caminho das disciplinas em relação à nossa ordem natural de saber e conhecer. Sobre autores, base teórica, né? Eu recomendaria, assim, para introduzir a Santo Tomás, a famosa introdução do Padre Gon, né? As 24 teses tomistas. Inclusive tem tradução ao português pelo Dom Odilon Moura, que é uma tradução excelente, que é também um livro excelente, porque compendia ou resume as 24 teses essenciais da escola tomista. Os 24 pontos, assim, em comum, que, por sua vez, são certamente unânimes entre as várias escolas tomistas, né? Com exceção da escola tomista dissidente, talvez. Então, uma boa introdução, se nós formos pensar em português, principalmente, seria essas 24 teses tomistas do Padre Hugon, ou, por exemplo, a Iniciação à Filosofia Tomista, do Padre Gardet. Em espanhol, você tem os elementos de filosofia do Padre José Prisco, né, que foi discípulo de Gaetano Sanseverino, que foi um dos grandes tomistas do século XIX. E, por fim, você pode, uma introdução que eu considero um pouco mais robusta, até que essas que eu comentei, seria o Filosofia Elemental, do Cardeal Zeferino, outro grande tomista do século XIX. Que basicamente busca compendiar a doutrina de Santo Tomás e também busca seguir certa ordem disciplinar, que também é a ordem natural do conhecimento humano. Óbvio que, dependendo do manual usado, há uma variação na ordem. Tem manuais introdutórios que colocam, por exemplo, a ética antes da metafísica, outros colocam depois da metafísica. Mas, em geral, eles seguem quase a mesma ordem, né? Colocar, por exemplo, a lógica em primeiro lugar e assim sucessivamente. Comentadores de Santo Tomás importantes. Eu acho que foi isso que você perguntou, né? Sobre os comentadores importantes. Sim, comentadores para se começar, assim como São Tomás faz com Aristóteles. Por exemplo, se tem algum comentador assim, para começar. Então, esses autores que eu citei já são comentadores de Santo Tomás, mas são comentadores mais recentes, modernos, né? Assim, modernos entre aspas, são do século passado e do século XIX especialmente. Mas, assim, entre os comentadores principais de Santo Tomás, a gente pode destacar, por exemplo, João Caprello, do século XV, o Cardeal Caetano, do século XVI, o Ferrariense, do século XVI, etc. E a gente pode dizer que é como que a tríade
são os três principais comentadores, os três mais citados, os três com mais autoridade, como mestres auxiliares de Santo Tomás mesmo. Ou seja, eles não apenas repetem a doutrina de Santo Tomás, senão que também acrescentam e desenvolvem ela em âmbitos que o próprio Santo Tomás não desenvolveu, não tocou. Então, esses são os três principais comentadores da escola, né? Se formos considerar o tomismo de escola, e esses seriam os três principais nomes que qualquer pessoa que quer se introduzir ao, entre aspas, tomismo clássico deveria e deve conhecer. E aí que você também citou, né, o tomismo de escola, né, diferentemente do revisionista, né, que coloca que existem pessoas, né, que têm essa autoridade para acrescentar a doutrina do doutor, sim, né? Sim. Obviamente, essa autoridade é questionada, especialmente no século XX, no século passado, por conta do movimento que nós poderíamos chamar de revisionismo, ou revisionista, que é um movimento que, de alguma forma, tenta ler Santo Tomás pelas lentes de Santo Tomás e não pelas lentes dos seus comentadores, porque, segundo eles, segundo pessoas como Gilson, como Cornélio Fabro, os comentadores de Santo Tomás seriam responsáveis por certa deturpação, por certa simplificação e muitas vezes por erros que, na perspectiva desse tomismo revisionista, não são do próprio Santo Tomás. Sim, compreendido.